social de melhor disciplina. Pessoal, boa noite a todos e todas, inicialmente. Com satisfação que a gente abre as atividades do 20º Território Aberto. Para a gente do PET é uma grande alegria saber que esse evento está chegando à sua 20ª edição, né? Desde os idos lá de trás, quando pela primeira vez foi idealizada essa proposta de trazer um debate em função do tema central anual do PET, como um evento e convidar colegas de outras instituições para vir expor seus pontos de vista, suas ideias e promover esse debate conosco, para a gente sempre uma alegria. Então, já de antemão, agradecer aos colegas que vieram para essa primeira mesa e a gente vai estender esse agradecimento às outras atividades que acontecem amanhã e acontecem na quinta-feira, conforme a programação que vocês estão vendo aqui, 11, 12, 13, e vocês que estão cansando de ver lá no Facebook, porque a gente fica martelando todo dia para lembrá-los das atividades. Basta quem viu ainda acessar a página do Facebook do PET, que está lá explicado as atividades que continuam amanhã à tarde, amanhã à noite, e na quinta-feira pela manhã e na quinta-feira à tarde. Depois tem lá a festa, vocês lá no grupo, não sei qual que é o nome lá, a festa da Semana dos Estudos. Né? Então acho que vale a pena a gente prestigiar o evento. Pois bem, como eu já contei no começo da fala, esse ano, como todo ano a gente do PET faz, a gente inicialmente, lá nos idos de março desse ano, pensamos num tema para desenvolver ao longo do período, do ano de 2018. Ano retrasado, nós trabalhamos com a crise política no Brasil. Ano passado, nós trabalhamos com a atuação dos movimentos sociais. Esse ano, a proposta foi debater as migrações em suas diversas faces, seja interna, seja externa, o que as motiva, o que as promove. Então, foi o tema desse ano. Já estamos trabalhando com isso desde março, né, com os alunos do PET, lendo os textos, fazendo a proposta de atividades, seja no campo da extensão, seja no campo da pesquisa, seja no campo acadêmico mesmo. Temos desenvolvido pesquisa, trabalho junto com o pessoal do CCI, do Centro de Convivência do Idoso, fazendo esse debate sobre migrações com ele, bem bacana. E a nossa proposta do tema desse ano do Território Aberto, fases da migração, diversidades e problemáticas, abordada por diversos aspectos. Para hoje, a gente tem uma mesa que a gente conta com a presença de dois colegas que vêm debater essa preocupação. Bom, eu gostaria de, sem me alongar muito mais, propor o convite para compor a mesa o professor Igor José de Renan Machado, professor Igor, professor de Graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é professor associado da Universidade Federal de São Carlos, coordenador do Laboratório de Estudos Migratórios, coordenador do Grupo de Pesquisa do CNPq Antropologia das Migrações, tem estabelecido intercâmbios regulares com a antropologia portuguesa e publicado com frequência nos dois países. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia urbana, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Imigração brasileira, estereótipos, identidade e imigração brasileira em Portugal. Muito obrigado, professor. Também gostaria de convidar a professora Patrícia. A professora Patrícia, que vem de Meireles Alves, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui missão na área de filosofia na Universidade Paris VIII, da França, fez mestrado em filosofia, práticas e relações humanas na Universidade Ca' Foscari, na Itália, possui especialização no Master de Migração, Fenômenos Migratórios e Transformações Sociais pela mesma Universidade Italiana, e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, com estudos sobre as migrações internacionais no Brasil contemporâneo e no trabalho imigrante. Atuou por 2 anos como professor substituto na Federal de Uberlândia, trabalha com pesquisa na área das migrações internacionais, trabalho e globalização com foco nas transformações da sociedade nas esferas do trabalho, educação e direito. Também possui experiência nas áreas de estudos pós-coloniais sobre estudos e autores africanos e do fenômeno do racismo.
fez pesquisa no pós-doutorado sobre o tema das migrações internacionais com foco nos fluxos sul-sul para o Brasil, do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas. Bom, novamente, muito obrigado aos meus colegas, é uma honra para a gente tê-los aqui, para a abertura do nosso evento. Vou passar a palavra para vocês. Como é de prática, sentar aí e ser civil aqui em cima. Perfeito? Posso passar a palavra? Pode? Então, vou passar a palavra para a professora Patrícia. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esse convite. É um prazer enorme estar compondo essa mesa, dialogando com vocês sobre esse tema que eu venho trabalhando há alguns anos e acho que é um tema que nós precisamos entender, não só para entender melhor o nosso país, mas também que está inserido em um contexto maior da globalização, e esse tema ele não pode não fazer parte de todos os cursos hoje em dia. Então, para mim também é uma satisfação ver que esse tema está brotando em diferentes áreas, isso não é comum no Brasil, vou comentar um pouco isso, porque esse tema explodiu, digamos assim, há pouco tempo, e nós vamos tentar entender também por que isso, mas eu acho que então eu vou começar a minha exposição. Eu fiz uma estrutura mais ou menos tentando abordar a partir dessa perspectiva das migrações internacionais. Espero que o professor Igor possa dialogar um pouquinho com a migração interna. Não fiz isso porque não é a minha área, mas não que eu não entenda que a migração interna e a migração internacional não estejam interligadas também, ou não façam parte de um mesmo processo, tá? Mas, então, minha perspectiva aqui vai ser sociológica também. Eu vou tentar dialogar um pouco com as estruturas, para a gente entender, na verdade, o quanto esses movimentos coletivos de massa, fazem parte também de um sistema, como o Abdel Malek Sayad explica. E então eu vou começar a tentar mostrar para vocês o quanto, na verdade, esse contexto internacional das migrações, como a gente pode entender esse contexto hoje. Depois eu vou chegar no contexto brasileiro, para a gente entender como esse contexto brasileiro não está separado desse contexto internacional. E eu trouxe alguns slides e eu peço para você, então. Tá. Então, nós, para quem acompanha os noticiários, fica muito claro como nós vivemos uma época em que esses movimentos migratórios atingem uma dimensão sem precedentes na história. E se nós consideramos o contexto de 1970, as décadas neoliberais até hoje, nós entendemos que essas migrações ocorrem num contexto de crises recorrentes, num contexto de recessão econômica, de desregulamentação dos mercados, de aumento do desemprego, de aumento dos fluxos de capitais também, do aumento do deslocamento de empresas transnacionais, que a gente chama do fenômeno da nova divisão do trabalho. E nos estudos sobre migração, existe um livro que chama A Era das Migrações, que quem escreveu foi o Stephen Castres e o Mark Miller, que eles ajudam a entender esse contexto das migrações nas eras neoliberais, digamos assim. E eles chamam essa era de Era das Migrações justamente para mostrar que não são mais apenas algumas regiões do mundo que produzem emigrantes ou que recebem imigrantes, como ocorria antes, digamos assim, nesse triângulo Brasil, Europa, África. Hoje, esses fluxos, eles atingem uma escala global. Esses autores mostram isso. Isso quer dizer também que essa escala
global, ela implica, né, já que o tema é faces da migração, uma diversidade de nacionalidades muito maior, né, que está envolvida nesse fenômeno. Né? Isso fica bem claro nas estatísticas, por exemplo, sobre a migração no Brasil hoje. Nós vamos chegar lá. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa entender, né? Essa escala global das migrações hoje, que tem a ver também com a expansão do sistema capitalista em escala global. Tá? Alguns estudiosos, como a Saskia Sassen, que escreveu um livro também muito importante hoje, chama Expulsões, né? E outra estudiosa, também uma alemã, que chama Sabine Dreyer, elas falam, né, de um novo padrão de imigração, né, que é típico desse contexto neoliberal que eu acabo de, né, nominar para vocês. Segundo essas autoras, né, é possível falar, né, de um novo padrão de imigração que mostra, na verdade, como nós temos uma configuração polarizada desses fluxos hoje. O que quer dizer o quê? As fronteiras nacionais hoje, elas só abrem, né, seletivamente, como sempre viram seletivamente, a um perfil específico de imigração, né, que é um perfil, digamos assim, qualificado ou especializado, né, que é direcionado a setores estratégicos, geralmente interligados também com investimentos de capitais ou com escassez de profissionais. Esse perfil, né, qualificado, especializado da imigração, né, diz respeito a vocês também, que são estudantes, a nós professores, né, mas é um padrão, digamos assim, supostamente neutro, né, de seleção, porque antes, né, no Brasil, por exemplo, se a gente olha a nossa história da migração, nós vamos ver que a categoria raça, ela era explícita nas leis migratórias, como padrão de seleção. Hoje essa categoria, ela não existe mais, né? Essa ideia da qualificação, essa noção de qualificação, ela substitui esse padrão de seleção. E esse é um perfil, na verdade, que tem ganhado, né, dimensão, né, e nós vamos ver como ele se manifesta aqui no Brasil também. É um perfil que ganha geralmente um visto temporário, né, não se trata mais de um visto permanente como ocorria com as velhas migrações, né, não se importa mais cidadão, né, como o Sayad explica, mas trabalhadores hóspedes, né, altamente qualificados, que, com exceção de algumas políticas, por exemplo, no Canadá, na Austrália, que, como vocês sabem, quem já tentou pensar nessa imigração para esses países, tem um longo processo seletivo, né, que implica vocês fazerem teste de língua, de cultura, a cultura desses países e até o teste, né, de saúde, né, radiografia do corpo inteiro, etc, etc. É um processo muito longo, mas quando vocês passam por esse processo, vocês conseguem o famoso green card, né, que é para ficar os 10 anos ali garantido, né? Fora esse perfil, o que a gente tem é um visto temporário de trabalho, né, que é vinculado a um contrato de trabalho, e geralmente é esse perfil que consegue entrar nessas barreiras seletivas, né, dos Estados-nação. E ao lado, né, desse polo qualificado especializado, nós temos um outro polo, né, que são os fluxos, digamos assim, emergenciais, que tem essa mobilidade internacional proibida, que diz respeito à maioria, né, dos que migram hoje em dia. São fluxos que têm, né, muito mais exposição à documentação, por não conseguir visto, né, e também são direcionados aos postos mais precários do mercado de trabalho, né, para não dizer o trabalho forçado. Então, eu estou fazendo essa introdução aqui para pontuar para vocês que as fronteiras nesse contexto neoliberal, em todos, né, praticamente todos os países, se declaram fechadas para a imigração e também, né, para o refúgio. Elas abrem só em casos específicos e de forma muito seletiva, né, que eu vou tentar tratar aqui no final da minha exposição para vocês. Mas o que é importante a gente entender? O que essa política provoca, né?
se vocês puderem, por favor, colocar o primeiro slide, vocês, né, têm se deparado na mídia com essas imagens desses barcos, né, de refugiados tentando passar essas fronteiras, né? São barcos que têm, né, não só homens, mas tem mulheres, tem crianças, tem mulheres grávidas, né? E esse tipo de política provoca isso daqui, que não é um contexto só europeu. Se a gente for pensar nos Estados Unidos, na fronteira dos Estados Unidos com o México, né, a grande obra lá do muro que o Trump tem, né, reclamado ali como a principal obra-prima que ele vai fazer no governo dele, é um exemplo, né? Mas se a gente olha também para o Brasil, podem passar, por favor, nós também temos esse problema das fronteiras, né? Principalmente se a gente olha para o norte do país, porque antes as fronteiras mais vivas estavam no sul, né? Principalmente Paraguai, né? Argentina. Agora, né, as nossas fronteiras, elas são mais vivas no norte do país. E nós vimos recentemente, né, um episódio muito triste, né, que eu vou tentar também trazer elementos para a gente pensar, que aconteceu com os venezuelanos, né, em Roraima, e que, na verdade, né, é um episódio que não está acontecendo só no Brasil, né, mas em muitos países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né, e que também está ligado a uma configuração política desses partidos conservadores que ganham força, né, com base, né, nos discursos xenófobos, anti-imigrantes, racistas, etc, etc. Mas o que importa a gente entender é que o Brasil, que tem uma posição, digamos assim, intermediária ou periférica nesse mercado mundial, né, ele também é alvo desses fluxos migratórios. Esses fluxos migratórios podem ser, que a gente chama de passagem, né, que podem, né, ver o Brasil como um território, né, que vai permitir um dia migrar para esse norte rico, global, mas a grande parte desses fluxos são fluxos, né, que se fixam no país, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de ressaltar, né, que nos ajuda a gente a entender essas faces da migração hoje, além desse contexto global, é também que ter as fronteiras fechadas, nesse contexto contemporâneo da migração, significa, né, fechar as fronteiras para esses imigrantes do sul global. Por quê? São imigrantes, né, que vêm, na maior parte hoje, do sul do mundo, de países que a gente chama periféricos ou semi-periféricos, tá? Então, são esses países que são os principais produtores de imigrantes e de refugiados hoje, tá? Se vocês forem pegar as últimas estatísticas, saiu recentemente um relatório da OIM, né, de 2017, que traz bastante, bem claramente esse perfil, e vocês vão ver lá, né? Grande parte, quase a metade desses fluxos, sobretudo de trabalhadores, também são compostos por mulheres, que é uma questão muito interessante também para a gente estudar, né, o quanto, né, essas cadeias também globais, né, de trabalho feminino imigrante, né, sobretudo no setor de cuidado, mas também no trabalho doméstico. Aqui no Brasil nós já temos, né, por exemplo, as Filipinas indo trabalhar como domésticas na cidade de São Paulo. E é um quadro, portanto, muito complexo, muito diversificado, mas é importante a gente entender os nortes, né, de que, na verdade, né, a maior parte desses imigrantes hoje são provenientes do sul do mundo, ou seja, dos territórios que foram ex-colônias e que continuam sendo os que chamamos de países subdesenvolvidos, né, terceiro mundo, etc, etc. E como é um quadro muito complexo, é lógico, né, que os problemas também são diversos, né, e isso exige um olhar interdisciplinar, né, para a gente poder entender esse fenômeno complexo. Mas, qual é a perspectiva que eu vou trazer para vocês hoje aqui? É uma perspectiva que olha, né, uma perspectiva crítica, na verdade, que olha, que problematiza, digamos assim, as relações de força que produzem esses imigrantes, né, e reproduzem também esses fluxos. Né, são também
também relações de força que se prolongam nas sociedades de destino. E eu vou começar, então, né, a colocar duas questões fundantes, né, que, ao meu ver, sem o enfrentamento dessas questões, nós corremos um risco, né, de não entender, né, criticamente quem é esse imigrante ou esse refugiado do sul global hoje, né? E, sobretudo, a continuidade histórica que ele representa. Eu acho que tratar, né, dessas questões de fundo é uma abordagem muito importante para a gente não perder de vista os grandes desafios que nós não podemos deixar de enfrentar ao tratar ou ao querer, né, entender os problemas que esses imigrantes e refugiados estão enfrentando no Brasil hoje. É lógico que há questões mais imediatas e que a gente tem que responder rapidamente, né? Mas a academia é justamente o lugar que nos permite, né, refletir sobre essas questões mais profundas, digamos assim, mais abstratas, que não são necessariamente aparentes, né? E às vezes são mais difíceis também de serem identificadas, mas são questões que nós precisamos enfrentar para poder, né, quem sabe, poder imaginar um mundo, né, que não tenha tantas pessoas como o mundo que a gente vive hoje, que são forçadas a migrar, né, do dia para a noite, deixarem suas casas e recomeçar do zero, né, em outros lugares, enfrentando barreiras políticas, culturais, né, econômicas, que só estão piorando, né? Então, eu acho que isso nos levaria a discutir, né, as raízes históricas desses fluxos na modernidade, que não estão desligadas, né, do nascimento e expansão do sistema capitalista, né? Essas raízes modernas, antigas, né, também não estão separadas das características das migrações no contexto atual, sobretudo dessas barreiras que eu acabei de nominar para vocês, né? Esses fluxos migratórios hoje têm diferentes categorias: o refúgio, o migrante, um refugiado ambiental, né, o trabalhador, a migração forçada, o estudo, né? Eles, na verdade, são fluxos que são inseparáveis, né, do desenvolvimento e da expansão em escala global do sistema capitalista, sobretudo das dinâmicas, né, de acumulação do capital. E nessa história de expansão do capitalismo estão implicadas relações de forças, né, de diferentes tipos, que produzem massas de pessoas que são obrigadas a migrar. Isso desde lá atrás na história, né, com essa primeira migração campo-cidade, que é a raiz do fenômeno migratório, né, que depois se desdobra também em migração internacional. E eu acho que essa perspectiva ajuda a gente a olhar, digamos assim, para as causas e efeitos dessas migrações, além das características específicas desses movimentos de massa, né, no contexto da modernidade. E essa perspectiva também ajuda a gente a entender que quem emigra, né, no sistema capitalista, digamos assim, eles se encontram, na verdade, numa condição coletiva, né, não individual. E essa pessoa que emigra, né, é também aquele que busca a recomposição das suas condições de vida que foram, né, digamos assim, desestruturadas, abaladas, né, por essas transformações e do sistema capitalista. Então, o que nós temos que entender? Que nesses movimentos estão imbricados, né, processos como a formação das dinâmicas de funcionamento e as dinâmicas de funcionamento do mercado de trabalho, né, a questão da industrialização, que é uma questão, né, viva até hoje, né, mesmo que ela não seja aquela industrialização clássica, mas ela é uma industrialização dos serviços, né. Também está implicada a questão da urbanização, né, as diferentes lógicas de expulsão que a Saskia Sassen trata nesse livro, né. Em resumo, eu acho que dentro desse contexto, né, das migrações na modernidade, nós não podemos esquecer de duas categorias, né, que não explicam tudo, mas elas são importantes para a gente entender essas questões de fundo mesmo, de causas e efeitos, que é a categoria classe,
né, que mostra, na verdade, como esse imigrante ou esse refugiado se encontra, na verdade, nessa condição coletiva, né, e são questões estruturais que levam essas pessoas a migrar, né, e se a gente pensa hoje, né, na classe trabalhadora, é bom a gente lembrar que essa classe trabalhadora, né, não é a mesma lá do século XIX, né, como o professor Ricardo Antunes ensina, né, ela é muito mais ampla, muito mais compósita, muito mais heterogênea, né, e ela implica, inclusive, o trabalho qualificado, né, que é o que vocês vão fazer quando vocês finalizarem o curso de vocês. Espero que vocês possam, né, que o sistema permita a vocês utilizar o conhecimento de vocês, porque o que ele tem feito é negar, né, principalmente para os jovens, esse ingresso no mercado de trabalho. Então, além dessa categoria de classe, nós não podemos esquecer também de outra categoria que é fundamental, né, e o Sayad também explica isso, né, que é a divisão internacional do trabalho. Vocês que estudam, né, geografia, é uma categoria básica, né, para a gente entender as desigualdades das relações entre países, né, que alimentam esses fluxos. Por que eu sou do mundo que está produzindo mais refugiado, que está produzindo mais imigrante? Né? Porque esse sul do mundo tem história passada e presente do colonialismo, do neocolonialismo, né? E as suas diferentes formas de atuação, de dominação, né? Que não são só econômicas, mas também culturais. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, para esse contexto internacional, né, vamos pegar o caso da Europa, que está sendo, digamos assim, invadida, né, entre aspas, por esses fluxos migratórios, né, dentro de um contexto de crise também, porque a Europa, né, essa crise explodiu lá, ao contrário do Brasil, em 2007 e 2008. Eles estão vivendo, né, já quase 10 anos de crise. Né? Então, é uma Europa que está sendo devastada por o que a gente está sendo devastada aqui também. Né? E se a gente for verificar, né, qual é o discurso desses governos europeus, por exemplo, a Angela Merkel, né, que teve o país que mais recebeu refugiados, nós percebemos, né, digamos assim, uma ambivalência. Ao mesmo tempo que eles proclamam um discurso humanitário, né, eles colocam, né, a questão do reforço das fronteiras, né, mesmo que essas fronteiras sejam externalizadas lá na África, na Turquia, etc, etc. Como que a gente percebe, por exemplo, como essas categorias que eu acabei de escrever para vocês estão vivas? Né? Por quê? Primeira coisa, se a gente se pergunta quem que invadiu quem primeiro, né? Se a gente pode pegar o caso da Europa, mas também os Estados Unidos aqui na América Latina, nós vimos que a Europa esteve, né, como está, né, presente com as suas políticas de Estado, né, com as suas empresas, com os seus investimentos de capitais, que ela esteve muito presente na África e no Oriente Médio, por exemplo. Né? Por exemplo, com as suas políticas do FMI, né? que impõem os ajustes estruturais que nós estamos vivendo aqui no Brasil também, que nós já vivemos lá atrás. Né? São essas questões, né, que produzem esses fluxos. Essa Europa também que está presente com os exércitos, né, com os seus militares na África e no Oriente Médio. Né? Então, quem que invadiu quem primeiro? Né? A primeira pergunta, e essa questão, né, essa categoria de visão internacional do trabalho nos ajuda a pensar nisso. Além disso, né, se nós pensamos, né, como essa Europa também já recrutou imigrantes na África, né, no Oriente Médio, durante principalmente o século XX, nós vamos ver, né, que esses imigrantes também se enraizam. Né? Eles não são só pássaros de passagem, né, como os economistas querem descrever. Né? Então, além do enraizamento, há também a expectativa desses imigrantes. Né? O que leva esses imigrantes a pegar um barco desse que vocês viram? Né? O que explica isso? Um alto risco de morte, né? Como nós estamos vendo os índices de mortes de imigrantes que só estão aumentando hoje, é a esperança de vida. Né? É buscar uma vida, né, que é negada no país deles. Porque se vocês perguntarem para um pescador ou para um agricultor o que eles preferem fazer, eles vão falar, eu prefiro poder estar aqui, mas eu prefiro poder viver. Né? Se eles estão saindo é porque eles não podem mais vender o peixe que eles vendiam, né, plantar e vender na feira que eles vendiam antes, né, e ter uma vida digna com aquilo. Por quê? Porque essas transformações do sistema capitalista que eu comecei a minha exposição está, né, abalando completamente a estrutura de vida dessas pessoas.
E é importante a gente entender essas questões estruturais, né, para poder também entender, né, que essas questões estruturais, na verdade, estão provocando esses movimentos, né, que não há vítima, estados vítimas desse movimento, mas há estados produtores desses movimentos. Então, eu acho, né, que é importante a gente entender essa questão, né, também de classe, né, porque essa Europa, como nós sabemos, né, também está envelhecendo, né, e essa Europa precisa dessa força de trabalho imigrante hoje para funcionar, né. Como nos Estados Unidos, quando teve uma manifestação, né, em 2006, que o lema era dos imigrantes, olha, se nós pararmos, esse país para, e é verdade, né, porque essa força de trabalho imigrante hoje, ela é estrutural nessas economias, assim como ela é estrutural e foi muito mais para o Brasil nos séculos anteriores, né? Sem essa força de trabalho, a Europa, Estados Unidos, todos esses países param. Ou seja, há uma demanda também por esse trabalho imigrante, que nós precisamos entender para entender esses fluxos. E o que acontece, né? Essas políticas, na verdade, elas afirmam, né, que elas querem, na verdade, né, trabalhadores, né? E não só trabalhadores, mas trabalhadores numa condição submissa, né? O que o sociólogo Pietro Basso chama de protótipo da força de trabalho flexível. Nós, né, que estamos, né, vivendo exatamente essas mudanças na reforma do nosso Código de Trabalho hoje, somos, né, candidatos a esse tipo de trabalho, que quer dizer o quê? Piores salários, piores horários, né, piores... um trabalho sem proteção, sem direitos, né? Um trabalho, enfim, né, mais submisso também, porque você tem que aceitar isso e ainda agradecer se você tem um trabalho. E é essa condição, né, do protótipo do trabalhador flexível que essas políticas acabam afirmando, tá? E é também exatamente por esse motivo, né, que nós vivemos, digamos assim, o que esse sociólogo Pietro Basso também chama de racismo de Estado, né? Segundo Basso, nessas décadas liberais, há um salto de qualidade no racismo, né, que só está aumentando, e nós estamos vivendo exatamente isso também no Brasil, né, mas ali na Europa esse racismo, né, ele é institucional, como Basso e outros autores, como Gibbons, etc., afirmam, né, mas o que eles fazem? Além das medidas de controle, criminalização, discriminação, fomentação de estereótipos, eles também, de alguma forma, eles operam uma divisão, né, de classe, né, fazendo o quê? Né? Imigrantes, né, nacionais se voltarem contra imigrantes, elegendo, digamos assim, nacionalidades eleitas que são bem-vindas e nacionalidades que não são bem-vindas, né? E com isso, o que se acaba, né, fazendo? Se abafa os conflitos de classe que estão mais do que, né, vivos nesse contexto de crise, né, e de um turbo-capitalismo, digamos assim, financeirizado que nós estamos vivendo hoje, né? E é nesse contexto também que tem a ascensão dos partidos de direita. Recentemente teve eleição na Suécia e vocês viram que se confirmou a mesma tendência que estava ocorrendo na França, na Hungria, na Polônia, né? Que é esses partidos que nós estamos vivendo exatamente aqui no Brasil também, né? De serem os partidos que mais crescem, né? Embora não consigam, né, ocupar, né, o primeiro lugar, são eles que mais crescem. E o contexto, além disso, também é um contexto, digamos assim, de uma barbárie das políticas migratórias. A Fernanda de Flora, que é uma pesquisadora que trabalha na Universidade de Londrina, ela trabalhou nos centros de detenção temporários de imigrantes, né, que mostra, na verdade, o tratamento que esses imigrantes os imigrantes sem documentos, né, são submetidos nessa Europa, né, os territórios de exceção, né, e os novos campos de concentração, né. Além disso, né, tem a questão, né, dessas mortes no Mediterrâneo, em todas as fronteiras, né, que estão só aumentando, né, a questão das políticas de cooperação com esses países, Turquia, por exemplo, a Líbia,
né, que a gente sabe, né, o quanto essas fronteiras estão sendo externalizadas graças a esses acordos entre países. E eu acho que esse é o cenário, né, internacional. E eu comecei por essa contextualização internacional, porque eu acho que o Brasil, na verdade, não está tão longe dessas questões, embora a gente tenha particularidades que a gente tenha que entender, né? E agora eu vou tentar, então, mostrar, né, para vocês o quanto essas questões também estão vivas aqui no Brasil, embora a gente tenha um percentual muito baixo de imigração e de refúgio comparado a esses territórios do norte global hoje, tá? Então, nós, né, sabemos, todos estamos vivendo na pele, né, o quanto essa crise mundial começa a explodir com mais força a partir de 2014 no nosso país, tá? Essa crise também está se alastrando, né, na América Latina como um todo, né, e vai chegar também com mais força nesses países do BRICS, né? Vamos rezar para não chegar lá na China, né, porque se chegar a catástrofe vai ser, né, colossal. Mas enfim, né, por que eu gostaria que vocês refletissem, né, por que esses ataques, né, de violência, de xenofobia, como nós vimos recentemente, tristemente, né, dos venezuelanos, mas também de racismo, né, passam a ter como alvo, mesmo nesse contexto que a gente tem fluxos, né, muito pequenos, né, em relação a esses outros territórios, por que esses imigrantes refugiados também, né, estão sendo alvos desses ataques, né? O que explica, na verdade, esses acontecimentos que vão se tornando cada vez mais recorrentes no Brasil, né? E que tem implicado também morte física, agressão física contra esses imigrantes, né? Se você puder, por favor, o próximo slide, né? Eu trouxe esses slides que mostram os censos demográficos, né? Desculpem, aqui está faltando, né, as últimas décadas aí, mas eu vou falar para vocês, mas só para vocês verem, né, como a partir de 1920, né, nós passamos de uma taxa de 5,11%, depois na ditadura a 0,77%, né, de estrangeiros em relação aos nacionais. Né? Esse quadro, em 2018, estatísticas são sempre muito polêmicas, mas se fala de um quadro de 1 a 1,5% de imigrantes e, né, digamos, estrangeiros aqui no Brasil. É uma média muito baixa se a gente compara, por exemplo, os Estados Unidos, 14%, né, a Europa também está quase no 14%, a Austrália, a Oceania, 20%. Tá? Então, isso afasta, né, por enquanto, a consideração de grandes impactos no funcionamento, por exemplo, do nosso mercado de trabalho, né, por esse contingente de população. Mas a verdade é que a figura do imigrante e do refugiado, ela continua, como no passado, lá nos anos 30, né, na era Vargas, a representar uma ameaça, né, a simbolizar concretamente o pretenso roubo de postos de trabalho, mesmo daqueles explorados, digamos assim, que a gente brasileiro, se pudesse, ficava longe deles, né? Se nós olharmos para a realidade, né, do Brasil hoje, nós vamos perceber que esses imigrantes, de fato, eles carregam essa estigma da ameaça ao desemprego. Além disso, né, de uma culpa, digamos assim, pelo rebaixamento das condições de vida, né? Numa disputa, digamos assim, por atendimentos nos postos de saúde, né, pelo acesso à moradia, pelo acesso à educação, nessa luta selvagem, né, que a gente vive cada vez mais, imposta pelo sistema, né, que nós vivemos hoje, né, um tempo de escassez, né, que é o tempo de crise que nós vivemos hoje, né. Esses acontecimentos, né, que têm ocorrido contra os venezuelanos, eles mostram, né, como esse medo da escassez, né, o medo da perda de emprego, pode produzir, né, esse tipo de violência, que é uma coisa, né, que também é um contexto que é instrumentalizado, né, pelas classes altas do poder e também pela mídia, né, que depois se reproduz também nas classes de baixa, né? Não é o contrário, que nasce lá do baixo, de baixo vai para cima, não.
né? Esse contexto ele é fomentado lá de cima, e de cima ele vai se disseminar, né, popularmente. E, na verdade, né, nós percebemos que esses imigrantes estão recebendo esse tipo de agressão porque eles representam, digamos assim, a pessoa que tem uma necessidade extrema de trabalhar, né? A gente sabe que o imigrante é aquele que chega, né, principalmente no contexto atual, às vezes até endividado, né? Ele tem que trabalhar para conseguir não só sobreviver, mas também pagar todo o processo de viagem que ele fez, né? E é nesse contexto, né, que, como o Sayad diz, a verdade desse imigrante, ela vem à tona, né? Esse imigrante é, no fundo, um trabalhador. Porque se vocês perguntarem para os imigrantes que estão aqui, né, em Rio Claro, vocês vão perceber o que você precisa, né? Geralmente a gente faz essa pergunta. A primeira coisa que eles respondem é trabalho, né? A segunda é documento, né? Então essa é uma necessidade. O imigrante, ele é a pessoa que tem essa necessidade mesmo de trabalhar, né? Justamente para recompor as suas condições de vida. E é verdade que esse imigrante, né, ele também chega num contexto, né, de um racismo que, né, deixa de ser nivelado e vem também explicitado com todas as suas forças nesse contexto de crise, né? Então, né, digamos assim que é um contexto que nós temos um mercado de trabalho também com altas taxas de desemprego, né? E se esse mercado de trabalho ele ajuda a gente a entender, digamos assim, ele é um termômetro para a gente entender como os fluxos, né, os fluxos que entram e que saem no país, ele também nos ajuda a entender o termômetro, digamos assim, dessas oscilações de ofensa em relação a esses imigrantes, né, de agressões. Né? E é importante, né, a gente entender que nessas décadas liberais aqui, de 1970 para cá, o Brasil e geralmente os países periféricos, eles foram considerados mais territórios produtores de imigrantes, né? É por isso também que nós temos uma lacuna de estudos, né, sobre imigração, e esse contexto que nós estamos vivendo aqui, por isso que eu comecei a minha fala falando isso, não é um contexto trivial no Brasil, porque se você fala de imigração, esse tema fala, poxa, mas é 1%, 1,5%, o que isso importa para explicar as dinâmicas que estão acontecendo na nossa população hoje, né? Geralmente essa é a reflexão que se faz, mas o que aconteceu? Né, até, digamos assim, 2010, os estudos sobre imigração eram muito escassos no Brasil, sobre esse novo contexto migratório. Eles começam a explodir com toda a força com os fluxos haitianos, depois de 2011, que começam a entrar no Brasil, né? E também nesse contexto mais global que puxa o tema. Mas esse tema ele foi muito negligenciado, né? Há uma invisibilidade, um silêncio, digamos assim, sobre essa realidade da imigração, ou sobretudo a história contemporânea da imigração no nosso país. E eu acho que essa questão, ela reflete, né, uma mentalidade mais geral da nossa população brasileira, né, que é como se a imigração, né, ela tivesse sido muito presente lá no passado, e um passe de mágica, assim, que ela desaparecesse da nossa história, né, depois dessa segunda década do século XX até hoje, né, agora não, né, depois de 2010. E é lógico, né, que esses fluxos diminuíram depois da década de 30, né, por questões políticas, econômicas, né, e que na segunda, né, metade desse século XX, o alvo principal desses fluxos são os países do norte global. Mas a verdade é que esses fluxos nunca deixaram de existir no Brasil, né? Se você puder, por favor, colocar o próximo slide, né, vocês vão ver... Vocês vão ver, esse aqui é um censo de 2010, e como esse silêncio e essa invisibilidade, na verdade, elas se refletem nas estatísticas também. Nesse censo aqui, vocês vão ter a cidade de São Paulo, que é uma cidade, né, que mais recebe esses fluxos de migração internacional. Se vocês forem ver bem as nacionalidades que ocupam os primeiros lugares, ainda são as nacionalidades europeias, digamos, branco-europeias lá do passado, ou clássicas como as japonesas.
essa imigração, né, nova do sul global, ela ganha, né, um espaço, digamos assim, muito subestimado nas nossas estatísticas, até as últimas. Né? Esse quadro está sendo modificado agora. Por exemplo, a professora Rosana Baerija recentemente fez um atlas sobre imigração, né, que mostra a verdade, como esses números aqui, né, são subestimados. Mas a verdade é que há uma invisibilidade nessas estatísticas, né, que só começou a ser trabalhada recentemente. E se vocês verem, por exemplo, essa tabela aqui, que foram imigrantes, né, refugiados, digamos assim, que foram regularizados extraordinariamente no ano de 2014, né, uma tabela que é do Conselho Nacional de Imigração, vocês podem ver a diversidade de nacionalidades que estão implicadas, né, de diferentes países, não só asiáticos, mas também africanos, né. Então, o que eu acho? Na verdade, essa invisibilidade, esse silêncio, né, dos estudos sobre imigração e também estatísticas, né, coincide, na verdade, com o momento em que os fluxos de entrada no Brasil não são mais fluxos de brancos europeus, né, como é a ideia que a gente geralmente associa a esses fluxos aqui no Brasil. Esses novos fluxos migratórios, eles só aparecem como um acaso emergencial da nossa história, né? Como se eles viessem do nada, né, e de alguma forma eles fossem embora, né? Eles tenderiam a ir embora, né? E isso, essa forma, né, de não reconhecimento, né, tem diferentes consequências, né? Não só epistemológicas, como eu falei com você, estatísticas, mas também sociais e políticas, né? E o que é mais importante a gente entender é que o nosso mercado de trabalho, né, ele se apoia, né, nos seus diferentes setores, nas suas diferentes categorias, nessa força de trabalho imigrante, né? Essa história da imigração contemporânea também, ela não é nova, né? Os primeiros fluxos, digamos assim, com essas características que eu tenho descrito aqui para vocês, começaram a se manifestar lá nos anos 60 no Brasil, né, com os fluxos de bolivianos e sul-coreanos para a cidade de São Paulo, que se dirigiam à indústria têxtil, né? Então, essa história contemporânea da imigração não é nova, né? O que acontece é que muitos desses fluxos, eles entram, né, por razões de fronteiras burocráticas e também de funcionamento do mercado de trabalho hoje em dia, de forma indocumentada ou emergencial, digamos assim, a partir de uma solicitação de refúgio, né, que pode ou não ser aprovada, né? É uma situação provisória, né, como diz o Sayad. E no Brasil nós podemos verificar muito claramente essa configuração polarizada dos fluxos, né? Nós temos, né, um circuito legalizado desse trabalho, né, imigrante, que ocorre, né, de forma muito presente, né, e muito clara nas nossas estatísticas nos últimos anos, na última década, digamos assim, no Brasil, quando nós vivemos um contexto de aquecimento do nosso mercado de trabalho, né. Nós temos um fluxo de imigração, né, com esse perfil qualificado, especializado, sobretudo direcionado a empresas transnacionais no nosso país. Nós também temos um perfil de professores, estudantes, né, que vêm para o Brasil por esse circuito legalizado, né? E também temos alguns casos emblemáticos, né, que entram por esse circuito legalizado, né, com esse regime, como eu já mencionei, temporário de visto, né, e também com uma flexibilidade, né, imperante nesses contratos de trabalho. São dois casos emblemáticos que eu vou falar muito rapidamente aqui para vocês, né? O primeiro deles é o caso, né, dos trabalhadores nas plataformas de petróleo, né, que vão ser contratados pela nossa indústria, né, que até pouco tempo atrás, agora ela está sendo leiloada internacionalmente, né, mas antes ela representava, digamos assim, um carro-chefe, né, da nossa promessa de desenvolvimento nacional. Essa indústria aqui, ela importou, né, anualmente cerca de 10 mil trabalhadores filipinos, né, para
trabalharem nessas plataformas de petróleo, né? E esse é um circuito, na verdade, mundial, que é utilizado para comercialização e extração de petróleo. Esses trabalhadores asiáticos, principalmente filipinos, mas também chineses, né, que tem uma especificidade também. Como vocês sabem, essas plataformas, né, como um avião, ela tem um regime militar de trabalho, né, com uma hierarquia muito forte. Esses trabalhadores filipinos, eles vão se inserir nos trabalhos de limpeza, né, de restaurante, enfim, serviços de maquinário que são os piores, né, e são trabalhadores também impedidos de sindicalizar por uma lei, né, das Filipinas, né. Então há estudos, por exemplo, do italiano, né, Walter Zanin, que mostra, na verdade, né, ele chama de forçados do mar, né, mas são esses forçados do mar que foram importados, né, continuam sendo, para trabalhar nas nossas plataformas de petróleo, né. E por que ninguém fala disso, né? O caso dos filipinos aqui, né, eles ficam lá distantes dessas plataformas, né? Eles não pisam em solo nacional, porque eles pisam para ir embora, né? É um trabalho completamente invisibilizado. Mas nós tivemos um outro caso emblemático, né, que é o caso dos médicos cubanos, né, que desse perfil qualificado também é muito claro, né? Foram importados mais de 14 mil médicos, né, para trabalhar no nosso sistema de saúde gratuito, né? Também um caso que mostra, na verdade, como uma escassez, né? No caso aqui no Brasil, né? Uma recusa dos nossos médicos de trabalhar com a população mais carente, né? E esses médicos cubanos, né? Eles foram importados, e eu trouxe aqui, a foto não ficou muito nítida, mas tem esse livro, né? Mais Médicos, desse fotógrafo, que é maravilhoso. Ele vai mostrando as imagens desses médicos, né, no Nordeste, na Amazônia, e mostra, na verdade, um trabalho maravilhoso que esses médicos fizeram, né, estão fazendo ainda com a nossa população. Mas, de novo, esses médicos, né, além de ter um contrato, digamos assim, muito mais flexível que um médico brasileiro, né, tem, né, isso mostra outra face também desse trabalho migrante, ele, sobretudo, ele foi muito alvo, né, de racismo e de xenofobia no nosso país. Essa foto aqui mostra a chegada desses médicos em alguns aeroportos, né, e como vocês veem, essas médicas de jalecos brancos xingando, né, esses especialistas, porque segundo os médicos, alguns médicos brasileiros, esses cubanos não são médicos, mas são especialistas, né? Existem 1000 casos aí de racismo contra esses médicos, de farmácias que se recusam a receber as receitas desse médico, quando eles estão fazendo, na verdade, um trabalho que, se vocês forem perguntar para a população que é usuária do SUS, né, se ela reconhece como ela se sente tratada por esses médicos, ela vai dar a resposta para vocês, né? Ela se sente, né, muito bem tratada, né? E às vezes ela até prefere ser atendida por um cubano. Então esse é um caso, né, também, a carta aberta à população brasileira, né, a vergonha nacional da saúde pública que as entidades médicas fizeram na ocasião de chegada aqui. Para vocês verem, na verdade, o quanto esse contexto também é um contexto muito hostil e que atinge o perfil qualificado de imigrante também. Por quê? Porque esse imigrante também, ele não é mais esse branco europeu, né? No caso aqui, ele é de um país ainda, né, socialista, que tem um tipo, né, de ojeriza muito específica dos nossos tempos também. Mas então, eu acho que eu estou, né, quase aqui ultrapassando o meu tempo. Eu vou chegar, então, descrevendo para vocês, para chegar no final da minha fala, o outro circuito, né, que é um circuito, digamos assim, num regime emergencial de entrada no Brasil, né, desses imigrantes, desses fluxos migratórios, que dizem respeito a, digamos, o que o Florestan Fernandes chamou das grandes levas anônimas, né, massas de imigrantes que chegam, né, numa condição socioeconômica muito vulnerável, né, que são imigrantes que são obrigados a migrar, né, por questões várias, mas o que acontece? Esses imigrantes não encontram um canal legalizado, né? Eles encontram só um tratamento emergencial, quando não barreiras mesmo, que os obrigam a entrar de forma indocumentada, né, nos países, né? Porque, embora esse trabalho desses outros imigrantes também seja muito necessário, eles encontram, né, leis
proibitivas do trabalho e da permanência em países estrangeiros, né? E eles são, na verdade, direcionados aos setores mais explorados, né, e mais precários do nosso mercado de trabalho, né? No caso do Brasil, aqui nós temos setores, né, do corte do abate de carne, nós temos a indústria têxtil, o trabalho doméstico, né? Enfim, né, os setores que não são reconhecidos, né, e são, né, setores mais precarizados. E no Brasil, fora, né, os fluxos do Mercosul, que depois de 2009 recebem, né, um visto de residência, né, que foi uma conquista dos próprios imigrantes, né, nós temos fluxos de diferentes regiões da África, da Ásia, né, e também da América Latina, né, que exemplificam isso. Por exemplo, os haitianos, né, que começaram a entrar no Brasil, sobretudo depois do terremoto, né, são exemplos disso. Hoje a gente, né, fala em cerca de 70 mil que vivem no Brasil. Tem o caso dos venezuelanos, que depois de 2015, né, hoje nós já temos, né, falam 60 mil venezuelanos no Brasil. Né, nós temos o caso dos refugiados, que, sobretudo dos solicitantes de refúgio, né, porque o refúgio hoje é uma via também, né, para se regularizar, né, e no caso aqui nós temos, né, os dados aqui, mais de 80 nacionalidades, né, de refúgio. As principais nacionalidades hoje no Brasil são os sírios, angolanos, congoleses, palestineses e venezuelanos, e a maior parte desses imigrantes, desses solicitantes, né, de refúgio, estão aguardando o reconhecimento, né? Esse é um quadro aqui, um gráfico que mostra os solicitantes e os que já foram reconhecidos como refugiados. Se vocês forem ver bem nesse segundo quadro aqui, os solicitantes, eles são muito mais volumosos do que os que já foram reconhecidos. O que significa que esses solicitantes podem ter o refúgio não reconhecido. O que eles vão se tornar? Imigrantes indocumentados, invisíveis no nosso país, né? E o que é ser um imigrante indocumentado? Né? Isso que a gente precisa entender hoje. Né? A indocumentação está muito presente por essas políticas anti-imigrantes. E ser indocumentado hoje significa você sofrer uma pressão enorme desde que você parte do seu país. Né? Desde que você deixa o seu país, você entra numa rede, né, desses empresários das fronteiras. Por isso muitos desses imigrantes chegam de forma, né, já endividada, e até eles chegarem aqui no Brasil, eles passam uma pressão, né, psicológica e também econômica enorme, né? Eles são obrigados, né, a aceitar, né, abusos de preço de aluguel, né? Remessas, né, essas taxas de remessas são abusivas também, além da exploração, né, do trabalho. Né, esses imigrantes, né, são muito mais expostos à exploração do trabalho, justamente também por já vir uma condição socioeconômica muito vulnerável, mas também por essa questão da indocumentação. E se a gente pensa que esses imigrantes são imigrantes do sul do mundo hoje, né, a gente pensa que a condição deles é também, eles estão saindo de uma sociedade já muito, né, que sofre os problemas estruturais da periferia, né, como nós sabemos muito bem que são, e chegam em uma sociedade também periférica que tem esses problemas graves, né, de violência, né, de desemprego, né, sobretudo nas grandes metrópoles. Né? Então esse imigrante, né, ele traz muitos desafios para a gente entender. Né, hoje em dia, que são questões muito problemáticas. E o que eu gostaria de acabar minha fala aqui é que, além disso, nós, né, além de olhar para essas questões problemáticas, nós também temos que olhar para as transformações que esses imigrantes e refugiados estão fazendo nos diferentes espaços da vida social, né? Embora de forma muito invisibilizada, né? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, orientei uma pesquisa de monografia em Uberlândia e tinha um espaço, né, que os haitianos que estão indo para Uberlândia começaram a ter aula numa sala, né, que era uma sala, digamos assim, do agronegócio. Né, tinha até uma plaquinha escrito agronegócio.
aquele espaço ali hoje ele é transformado, ele está cheio de imigrantes haitianos aprendendo português, né? Isso mostra, na verdade, como esses imigrantes trazem uma transformação. E essa foto aqui é uma comunidade latino-americana numa manifestação que eles fazem, né, todo dezembro em São Paulo. São Paulo é uma cidade que é um laboratório muito vivo dessas lutas, né, dessas transformações e dessas expressões culturais desses imigrantes, né? Além de também ter muitas entidades que estão abraçando essas causas, né? As ONGs, as igrejas, a Igreja da Paz, por exemplo, lá. E eu tenho certeza que aqui em Rio Claro, né, se tiver a presença desse imigrante, vocês tenham certeza que também esses espaços onde eles estão sendo transformados. Eu trouxe essa foto aqui para também nessa mesma manifestação que mostra um protesto, né, desses imigrantes contra a violência. Né, uma faixa que fala aqui voto, aqui vivo, aqui trabalho, aqui voto, aqui vivo, né, que mostra também a reivindicação por participação política, né, e essa foto aqui mostra os imigrantes, os refugiados recém-chegados que estavam nessa manifestação, foi 2014, desculpa, mas isso mostra também que o imigrante recém-chegado, ele não é aquele ser completamente, né, indiferente ao que está ocorrendo no país, pelo contrário, né? Então, para concluir a minha fala, né, nós sabemos, né, que esses fluxos hoje, eles tendem a aumentar cada vez mais, né, por as razões mesmo, né, de expansão do sistema capitalista, de funcionamento e, sobretudo, né, das catástrofes humanas, ecológicas que esse sistema produz. Né? E nós sabemos também que esse não é o contexto mais fácil de imigração para esses imigrantes. Né? Eu trouxe... Peraí. Trouxe essa foto aqui que mostra a marcha da direita São Paulo, que fez, né, com uma faixa preta, né, símbolo do fascismo, contra a nova lei de imigração que foi aprovada, uma conquista também desses imigrantes, né, uma luta antiga, e, né, contra essa nova lei que, segundo, né, esses manifestantes, era muito aberta à imigração, ou seja, são manifestações, né, que ocorrem, né, de forma muito parecida com o contexto lá fora. Nessa mesma manifestação, né, esse palestino, que tem um bar lá em São Paulo, que é bem conhecido, porque ele faz discussões, né, de esquerda, né, esse palestino aqui, ele foi preso, né, porque ele foi ofendido por os manifestantes, ele retrucou, e esse palestino foi preso. As pessoas que xingaram ele, não. Né? E os gritos que foram dados comunista tem que morrer. Né? Por quê? Porque a imigração, os refugiados palestinos, eles têm uma atuação política muito forte. Né? Aqui eu trouxe essa foto dos Palhaços Sem Fronteiras, na ocupação Leila Taleb, em São Paulo, que é uma ocupação, né, que tem muitos palestinos e eles fazem muitas atividades. Aliás, esse é um tema também muito interessante, né? Como esses movimentos sociais hoje também por moradia estão, né, abrangendo também esses imigrantes. E o fato é que também há uma reação desses imigrantes a esse contexto de tensão, né, de ofensas. Né? E há também uma solidariedade entre esses imigrantes e brasileiros. Né? E nós precisamos entender também, né, como esses imigrantes eles agem e reagem nessa realidade para transformar esse contexto. Né? E como eles também são sujeitos de cultura, né, que geram transformações, tanto no âmbito do trabalho, como no âmbito, né, da vida cotidiana. E eu acho que eu gostaria de acabar a minha fala aqui, né? É importante, então, a gente colher, né, essa dupla dinâmica, né? Para além dessas tensões, das questões problemáticas, que nós temos que olhar, que nós temos que identificar, nós temos, né, que criticar, né? Há também a construção, né? Há também a transformação, há também a solidariedade e há também lutas, né, sendo empreendidas por imigrantes, né, e refugiados, imigrantes e refugiados com os nacionais, né, com nós brasileiros em conjunto. Né? Então, acho que é isso que eu gostaria de falar. Desculpe se eu me alonguei, mas depois eu fico à disposição para as dúvidas que vocês tiverem.
Primeiro, antes de começar, agradecer muito o convite de vocês. Bacana conversar com os cenários e escutar coisas diferentes e ver os mesmos assuntos serem tocados por várias perspectivas. Eu acho que eu vou fazer o favor de não me alongar muito a essa hora, tentar, enfim, ser mais simpático com o cansaço da pessoa. A noite é dura. Eu também quero dizer, enfim, que eu vou dar mais um pouco de notas, digamos assim, de desespero coletivo. Eu vou falar sobre o caso dos refugiados no Brasil. Então, a gente está sempre meio deprimido com o que está acontecendo. Antes de começar a minha fala, eu só queria falar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem em que contexto se insere a minha fala. Eu sou antropólogo, eu trabalho desde a graduação com deslocamentos, né? Enfim, eu chamaria como antropologia dos deslocamentos. Então, de uma fronteira bem disciplinada. Eu comecei trabalhando com, enfim, famílias rurais em Minas Gerais e o deslocamento entre, enfim, campo e cidade. Isso foi minha graduação, meu mestrado. Depois, no doutorado, eu trabalhei com imigração brasileira em Portugal, na cidade do Porto. Então, meu doutorado foi sobre a imigração internacional brasileira. Isso, enfim, ainda na década de 90. E depois, quando eu comecei a trabalhar na UFSCar há mais ou menos uns 15 anos, eu desenvolvi um projeto sobre migração brasileira a partir da cidade de Governador Valadares. Então, a gente fez um projeto grande sobre migração e parentesco a partir de Valadares. Um monte de alunos, a gente foi trabalhar em Valadares durante um tempo. Depois a gente fez um projeto grande sobre imigração japonesa no Brasil, enfim, sobre as várias formas de construir identidades e diferenças japonesas no Brasil hoje em dia. Todos esses trabalhos resultaram em livros e por aí vai. E agora eu acabei de terminar formalmente um projeto sobre refúgio no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo. Todos os projetos financiados pela FAPESP. Viva a FAPESP enquanto ela ainda existe. Mas enfim, e portanto eu falo a partir desse conjunto de trabalhos agora, especificamente, então a minha fala vai ser especificamente sobre esse último projeto sobre o refúgio. Depois, se alguém quiser saber sobre alguma outra coisa, estamos aí para discutir. E essa fala ela é fruto do trabalho de um grupo de pesquisadores que estão dentro do laboratório de estudos migratórios que eu coordeno já há bastante tempo na UFSCar. Então são trabalhos de orientandos de mestrado e doutorado que estão fazendo suas pesquisas na pós-graduação em antropologia social do lado na UFSCar. Então eu vou falar sobre um trabalho. Então, assim, a minha fala é uma espécie de resumo geral dessas perspectivas que foram desenvolvidas nesses trabalhos que meus alunos estão fazendo. Então, eu vou falar sobre haitianos no Brasil, em São Paulo, no estado de São Paulo. Vou falar sobre, enfim, mulheres africanas na cidade de São Paulo, refugiadas principalmente. Vou falar um pouco sobre colombianos refugiados na cidade de São Paulo também. Vou falar um pouco sobre refúgio sírio, recente refúgio de sírios na cidade de São Paulo. Então, basicamente, é um grupo de pesquisas que me permite falar o que eu quero falar para vocês hoje. O que é o refúgio? Né? Assim, a gente, enfim, só um parênteses, assim, eu vou falar a partir de uma perspectiva, digamos assim, microscópica, né, como costuma ser do ponto de vista antropológico. Então é interessante o contraste entre uma análise mais abrangente e a análise que eu vou fazer a partir dessas etnografias que foram desenvolvidas. Então, acho que vocês têm uma perspectiva interessante sobre esse, enfim, fenômeno da migração no Brasil contemporâneo. Mas, enfim, o refúgio no Brasil, o refúgio é um estatuto jurídico, não é? Vocês devem saber, mas, assim, qualquer indivíduo pessoalmente tem o direito de pedir refúgio. Não é um pedido coletivo, né? E supostamente você não pode proibir uma nacionalidade de ter acesso ao refúgio porque é um pedido individual. Então, há refugiados brasileiros em outros lugares. Por exemplo, no Canadá, há refugiados brasileiros que fugiram da violência de gênero, né? Gays brasileiros que fogem do Brasil por ameaças de morte.
e conseguem refúgio em outros países. Então, assim, o que determina o estatuto do refúgio é a situação individual de cada pessoa. Isso quer dizer que qualquer um tem direito de, quando chega no Brasil, pedir o direito de pedir o estatuto de refúgio, que vai levar esse tempo todo para ser julgado, e agora cada vez maior o tempo de julgado. Enquanto o processo é julgado, o refugiado tem o direito de trabalhar no Brasil e tem, assim, uma documentação provisória que lhe permite estar legalmente ou documentado no país. Mas o fato, estudando refúgio, a gente vê que o estatuto do refúgio é um estatuto flexível. Se vocês forem olhar para os dados mais recentes, dos cerca de 11, 12 mil refugiados que existem no Brasil, mais de 5 mil já não estão mais com o estatuto de refúgio no Brasil. Ou porque se deslocaram do Brasil para outros lugares, e eu vou falar um pouco sobre esse processo, ou porque mudaram o estatuto, deixaram de ser refugiados e adotaram outro estatuto. Às vezes a nacionalidade, porque tiveram filhos no Brasil, ou se casaram com brasileiros, às vezes porque conseguem visto de trabalho e preferem mudar de categoria. Então, quando a gente está falando de refúgio, na verdade a gente está falando sobre uma nuvem mais ou menos indistinta que pode mudar ao longo do tempo. Portanto, digamos assim, fazer uma análise sobre o refúgio ao fazer uma análise sobre o refúgio, é perfeitamente possível relacionar, por exemplo, a situação de mulheres negras do Congo, do Senegal, de Guiné-Bissau, de Angola, refugiadas na cidade de São Paulo, com a situação de haitianos que formalmente não são refugiados, mas cujas experiências de vida são bastante semelhantes. E como muitos desses haitianos também pediram o estatuto de refúgio, embora muitos não tenham conseguido, mas também conseguiram acesso ao visto humanitário, que é uma categoria especial criada justamente para lidar com essa pressão nos serviços de fronteira da chegada dos haitianos, permite que a gente fale dos refugiados, dos haitianos, como se estivessem em situações semelhantes à do refúgio. A Unesco, por exemplo, usa uma categoria chamada Refugee-like Situations, né? São pessoas que estão em situação de refúgio. Eu diria que vários trabalhos estão indicando como os haitianos vivem em situações como semelhantes. Então, nessa primeira parte da fala, eu vou falar sobre o que aconteceu na primeira fase do nosso projeto, e que tem basicamente a ver com os haitianos e com as mulheres africanas. Também com os colombianos, mas eu vou falar um pouco de colombianos no final da fala. E o que a gente descobriu com as nossas pesquisas, enfim, é que o refugiado, quando chega no Brasil, ele se vê diante de uma estrutura que não é uma estrutura estatal. É uma estrutura, digamos assim, paraestatal. Quem regula, quem cuida, uma palavra estranha, mas enfim, quem lida com o refugiado no Brasil são organizações não governamentais que são financiadas de alguma forma ou de outra pelo Estado. O Estado brasileiro terceiriza o cuidado e o atendimento aos refugiados. Uma parte considerável dessas instituições são instituições religiosas, como a Caritas, por exemplo, que acabam por serem vistas pelos refugiados como se fossem parte do Estado, embora não sejam, né? E mais uma série de organizações que foram criadas nos últimos 10 anos e que não são parte do Estado, mas são financiadas regularmente pelo Estado para produzir determinados tipos de assistência aos refugiados. Quando um cara, ou quando a família consegue o estatuto de refúgio, ela tem direito, na cidade de São Paulo, ao acesso a alguma dessas estruturas que são estruturas terceirizadas, né? Por exemplo, as mulheres refugiadas africanas, muitas delas, e uma parte grande da pesquisa foi feita nessas instituições, onde elas teriam o direito de morar durante alguns meses, variando entre 6 meses e 1 ano, às vezes 1 ano e meio, dependendo da situação e da instituição onde elas estão. Então, durante esse tempo, elas têm o direito de habitar um lugar, em geral um hotel reformado, né, na cidade de São Paulo, que são os abrigos, e ela tem esse tempo para, digamos assim, se adaptar à vida no Brasil. E o que a gente viu acontecer ao longo das pesquisas é que
que a gente chama de uma espécie de constelação paraestatal que cuida ou que lida com o refúgio, ela terminava por produzir a impossibilidade dessas pessoas conseguirem se adaptar à sociedade brasileira, a muitas dessas mulheres. No sentido em que, digamos assim, o principal interesse de uma parte considerável dessa burocracia era se manter como uma burocracia. Portanto, o problema, entre aspas, do refúgio é uma espécie de legitimação para a existência dessas instituições e para o fluxo do dinheiro do Estado, que regulava a vida dessas instituições e para garantir os empregos das pessoas que estavam lidando com essa situação. O que, aliás, é um problema, estrutural em todo o mundo, né? Como as associações ou as instituições servem mais para, continuarem vivas do que para lidar, de fato, com o problema dos refugiados, né? E nesse estado, várias etnografias sobre o refúgio vão mostrar como se estabelecem determinados regimes de relação entre essa estrutura paraestatal e os refugiados, que são sistemas de idade, né, e de, paternalismo explícito. Ou seja, há um processo em que, para não falar no abstrato, vou falar assim dos exemplos claros, uma ONG dessa constitui um curso de língua estrangeira para brasileiros para divulgar a presença de refugiados que falam outras línguas na cidade de São Paulo, financiado com dinheiro do Estado brasileiro e da Prefeitura de São Paulo. E aí essa ONG contrata refugiados para dar aulas de línguas para brasileiros, de francês, de inglês, de árabe, por aí vai. A ONG recebe um dinheiro do Estado para produzir esses cursos e repassa uma bolsa ínfima para esses refugiados, que trabalham, assim, por amendoins, né? O dinheiro que eles recebem é realmente, sei lá, R$200 por mês, R$250 por mês, que é muito menos do que o resultado do que o Estado repassa para as instituições. É uma espécie, assim, de instituições predatórias do trabalho do refugiado no Brasil. Mas ainda assim com o discurso de que aquilo é um grande favor que eles fazem para os refugiados, prendendo os refugiados em determinadas lógicas paternalistas, né? E que produzem entre os refugiados uma série de indignações e incapacidades de enfrentar, no final das contas, a realidade brasileira. Porque justamente as estruturas que serviriam para inseri-los na sociedade estão produzindo uma exploração de mais trabalho violento, né? E isso a gente verificou em vários casos, né, dessas instituições. E o que acontece é que a gente acompanhou o processo da chegada de várias dessas mulheres africanas. Depois eu vou falar um pouco mais dessas mulheres na segunda parte, vocês vão entender uma parte do que aconteceu nesse primeiro momento da pesquisa. E o que aconteceu é que quando elas saíram das instituições, um dia elas falaram assim: você tem que ir embora, acabou. E elas não têm emprego, elas ainda não sabem falar português, uma parte considerável delas, e elas se veem soltas na cidade de São Paulo, sem condições, sem emprego. E muitas delas grávidas ou com filhos pequenos, e sem os maridos e sem as famílias. Isso é um processo muito comum. E elas acabam conseguindo moradia apenas assim nas periferias mais, distantes da cidade de São Paulo, onde existem alguns lugares que há concentração de estrangeiros na periferia, principalmente algumas igrejas evangélicas organizadas em torno dessa população estrangeira, africana em geral, congolesa, e que consegue alguma assistência a partir dessas igrejas. E elas não conseguem emprego. E elas não têm uma rede, digamos assim, eficiente, que era, digamos assim, o dever dessas associações de constituir redes que permitissem a empregabilidade dessas pessoas. Então, a nossa pesquisa no começo identificou que há um processo todo que supostamente é um processo de inserção dessas pessoas na sociedade brasileira, mas que produz exatamente o contrário. Então, assim, é como se as instituições estivessem trabalhando para produzir a exclusão dessas mulheres. O que a gente viu acontecer com várias dessas mulheres é que a resposta que elas deram a esse processo, digamos assim, de exclusão foi produzir novas movimentações, né?
Então, assim, sei lá, de um conjunto de 15 mulheres que a gente acompanhou especificamente ao longo de 2, 3 anos, 13 delas foram embora do Brasil. Portanto, estão nesse número de pessoas que conseguiram o estatuto de refúgio, mas depois abandonaram porque se mudaram do país. E como elas fizeram isso? Elas tiveram filhos, assim, uma parte delas veio grávida, então tiveram filhos no Brasil com a nacionalidade do filho, porque quando o Brasil, enfim, vocês sabem, tem a Jus Filhos Solis, que nasceu no Brasil, é brasileiro. A gente também aceita Jus Sanguinis desde 1990 por causa da imigração internacional brasileira. Então, filho de brasileiro que nasce no exterior também pode ser brasileiro. Isso foi uma mudança feita na Constituição. O Brasil é um dos únicos países que tem, enfim, a lei da nacionalidade na Constituição. É muito difícil mudar. Mas, enfim, quando os filhos dessas mulheres nasceram, elas conseguiram, enfim, a cidadania brasileira para os filhos. E, através disso, elas conseguem também o estatuto mais estável de vida no Brasil e conseguem passaportes brasileiros. E com passaportes brasileiros, elas conseguem sair do Brasil. Então, assim, é todo um mecanismo de expulsão, enfim, em que a resposta e a possibilidade que elas têm é conseguir do Brasil o passaporte para que elas possam entrar na Europa. Então, muitas delas, as que falam francês, enfim, foram para a França, as que falam inglês estão na Inglaterra, as que falam português foram para Portugal. Então, você tem, enfim, quando elas conseguem, assim, esse estatuto mais permanente de legalização, elas conseguem trazer a família do Brasil, maridos, e aí a família inteira se desloca para fora do país. Então, assim, é como se fosse um acordo tácito entre as instituições das pessoas. Você vai ficar aqui até você conseguir isso e ir embora. Então, é um processo... Então, é um processo formal de expulsão dessas pessoas. E é um processo muito similar ao que a gente acompanhou. Guarda aí, você não me viu para inglês. Alô? E a situação que aconteceu com as mulheres africanas agora é muito semelhante ao que a gente viu acontecer com um grupo de haitianos que a gente acompanhou durante uma pesquisa longa. É um grupo que chegou no Brasil. A gente vê se a bateria traz para cá. Da migração haitiana, e no Acre foram contratados por um grupo de empresários da cidade de Limeira, aqui do lado. Então vieram aqui para Limeira. Em condições de trabalho, enfim, subhumanas, como são as condições de trabalho para quem conseguiram, eram também um trabalho sem escravo, todos que conseguiram trabalhar como domésticos, em regime de trabalho absolutamente, assim, uma delas tinha uma folga a cada 3 semanas. Esse é o regime de trabalho, ganhando muito menos do que as pessoas do Brasil ganham. Os haitianos viveram processos muito semelhantes a isso, de uma inserção no mercado de trabalho muito violenta. Da vulnerabilidade dessas pessoas de enfrentar o sistema da vida. E os haitianos, a gente acompanhou, fizeram um processo que a gente chama um processo de espécie de espacialidade futura. Eles estão, de certa forma, eles são impedidos de se apropriarem da cidade de todas as instâncias. Então, eles vão conseguir morar em casas muito precárias, com muitas famílias morando na mesma casa, sempre nos lugares mais barro pesado das cidades, os que oferecem mais dificuldade para você produzir uma vida digna, e vão enfrentar um mercado de trabalho que os escraviza. Então, assim, nada mais nada menos do que uma escravidão e um isolamento da cidade. O que acontece tanto com as africanas, é um isolamento e uma espécie de imposição de não participação na vida urbana dessas cidades. O que aconteceu com os haitianos? Uma parte deles
foge, sai de Limeira. Eles foram trabalhar na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O que aconteceu com Santa Bárbara do Oeste? A mesma coisa. Uma parte dessas pessoas saíram de Santa Bárbara do Oeste e foram para Socorro. O que aconteceu em Socorro? A mesma coisa. Um fluxo. Até que elas deixaram o Brasil, muitos deles deixaram o Brasil e foram para o Chile. E aconteceu a mesma coisa no Chile. Muitas dessas pessoas saíram do Chile e tentam agora entrar nos Estados Unidos via fronteira seca do México. Portanto, na cidade fronteiriça do México agora há uma grande migração de haitianos. As pessoas, muitos deles não conseguem atravessar. Então, o que a gente mapeou é um processo de deslocamento, e cada deslocamento é uma espécie de resposta política que esses imigrantes ou refugiados produzem às ações que o Estado brasileiro e a sociedade civil produz de isolamento dessas pessoas dentro do Brasil. O que a gente faz? A gente expulsa. E eles se deslocam em busca de uma situação menos desesperadora. Né? Então, assim, a primeira parte da pesquisa foi uma parte dedicada a analisar essas espacialidades fraturadas, né? Essa impossibilidade que as pessoas, os imigrantes e os refugiados encontravam de participar da vida social, de integrar a vida das cidades e de sequer de se deslocar pelas cidades. Né? Então, uma grande parte do trabalho se deu nessa perspectiva. Depois, uma segunda parte do trabalho se deu quando a gente começou a acompanhar a chegada dos imigrantes sírios e também dentro dessas instituições, dessas zonas, a perceber que havia diferenças nas formas como as diferentes populações de imigrantes e refugiados eram tratadas pelo Estado. Então, foi um imigrante congolês que nos disse que havia no Brasil, do ponto de vista dele, um refúgio branco e um refúgio negro. E a partir da ideia desse congolês, a gente começou a pensar essas coisas de uma forma mais sistemática. Assim, o que era a experiência do refúgio branco e do refúgio negro e de que forma determinadas diferenças entre as populações refugiadas e imigrantes produziam no Brasil realidades diferentes para essas mesmas populações. Digamos assim que o refúgio sírio foi um grande exemplo para a gente pensar os contrastes da experiência dessas diferenças, né, no Brasil. A gente trouxe todo um arsenal teórico da teoria pós-colonial sobre as diferenças, sobre o que a gente chama de hierarquias da diferença, que são constituídas simbolicamente em qualquer lugar do mundo, que são, assim, espécies, como se fossem lentes que são colocadas pelos nativos para receber essas diferenças. Né? As pessoas que chegam nunca são desconectadas de uma imaginação que a gente tem sobre a diferença. Temos aqui determinadas hierarquias da diferença, e quando a diferença chega para a gente, as diferentes populações, a gente, de alguma forma, tende a escalonar essas pessoas. As experiências que essas diferentes populações têm relações profundas com as nossas formas de participação social. E vocês sabem que o Brasil é um país escravocrata, e as diferenças raciais no Brasil são fundamentais para determinar as experiências de vida. É por isso que todas essas mulheres, na primeira parte da pesquisa, eram mulheres negras. E, digamos assim, elas eram um ponto máximo de rejeição do Estado em relação à permanência delas. É como se o Estado estivesse produzindo a expulsão do grupo mais, digamos assim, discriminado sob as nossas óticas de hierarquias raciais. Né? Elas eram estrangeiras, elas não falavam português, elas eram negras e elas eram mulheres. É o polo máximo de discriminação que a gente está acostumado a lidar. Por outro lado, os refugiados sírios são, quando pensados, tanto pelo Estado como por parte da sociedade civil brasileira, eles não são uma coisa tão estranha como é a imigração africana, por incrível que pareça. Né? Por quê? Porque a gente teve uma imigração árabe, libanesa, síria no Brasil intensa, no final do século XIX até meados do século XX. Né? Enfim, vocês não sabem, mas enfim, uma grande parte dessa população era síria e libanesa, em geral
cristãos fugindo da repressão do Império Otomano, constituíram no Brasil redes muito tensas de relação e você sabe, o Brasil é um país que tem um fast food de comida, não tem isso nem no Oriente Médio. Você vai para uma esfirra no fast food. Ou seja, a presença árabe no Brasil produziu na nossa sociedade, na nossa forma de pensar diferença, um lugar específico para esse tipo de coisa. E isso tem implicações profundas nas formas como o deslocamento de sírios no Brasil é visto e é lidado. Isso tem influência direta no tipo de empregabilidade que essas pessoas podem ter ou não. Então, o fato é que os refugiados sírios no Brasil, imediatamente, hoje você não dizer que a situação é fácil, mas muito menos difícil com a experiência dos refugiados negros, eles conseguem empregos. E vão trabalhar com o que, principalmente? Comida, comunidade. Há uma profusão de pequeno. O brasileiro come comida. É muito mais difícil você se sustentar com um restaurante de comida sedentária em São Paulo do que com um restaurante de comida árabe. Então, a grande parte das pessoas que a gente lidou estão trabalhando de um jeito ou de outro no mercado dos restaurantes. Ou eles abrem restaurantes, ou eles produzem comida para vender para restaurantes, ou eles próprios vão trabalhar em restaurantes árabes que já existem. Ou seja, há uma espécie de espaço simbólico, mas também um espaço no mercado de trabalho para que essas pessoas trabalhem. Claro, os sírios são vistos como brancos. Nesse sentido, o que a gente está identificando nessas hierarquias de diferença que o Estado brasileiro produz, que a sociedade brasileira produz, é que a experiência do refúgio negro é uma experiência muito mais assim, fruto do racismo do Estado brasileiro do que o refúgio dos sírios. Basta ver que, no ano passado, 2% dos pedidos de refúgio são de sírios. Mas 50% daqueles que são aceitos, 50% são de sírios. Há uma clara predileção do Estado brasileiro pela diferença síria em relação a outras diferenças. Isso nos fez, então, produzir uma série de reflexões sobre essas hierarquias da diferença e como elas impactam a vida dessas populações, e como elas dizem alguma coisa sobre nós, como sociedade. No caso, São Paulo, a cidade de São Paulo, e as formas como nós pensamos a diferença, como essas formas produzem realidades mais ou menos excludentes. E agora eu vou falar rapidamente sobre os colombianos, que os colombianos é uma espécie de caso intermediário dessa nossa hierarquia de autoridades, porque eles não são nem negros nem brancos, do ponto de vista geral do Estado brasileiro, com eles, e também das pessoas com quem eles lidam com eles. Os refugiados colombianos estão fugindo de um conflito que aconteceu aqui do lado, e isso tem implicações muito sérias nas vidas que esses refugiados têm no Brasil. Aliás, quem fez a pesquisa é um aluno meu que é ele próprio refugiado colombiano, e que conseguiu, graças ao espaço que eles tinham buscado para os refugiados, conseguiu fazer uma carreira acadêmica. Mas o que o Gabriel descobriu, que eu queria saber também, que o colombiano foge de colombiano. O conflito é muito perto, então ninguém sabe qual era o lugar que as pessoas tinham conflito. Então, uma espécie de medo que persegue as pessoas para além das fronteiras. Então, assim, ele está lidando com uma pessoa que ele acha que pode, foi expulso pela guerrilha. E ele está lidando com uma pessoa que foi expulsa do campo pelos paramilitares. Então, ele acha que aquela pessoa pode ter alguma relação com os paramilitares e ele tinha uma relação com a guerrilha. Isso quer dizer que pode haver entre eles conflitos. Há sempre uma desconfiança de que lado as pessoas estão. Isso produz, então, uma espécie de impossibilidade de uma vida comunitária colombiana, no caso dos refugiados. Então, os caras não querem saber de colombianos. Tanto que meu aluno desistiu de fazer pesquisa colombiana. Estava muito difícil. Agora eu fui senegalês lá na Chapecó, no mercado. Mas o fato é que, na experiência desses refugiados colombianos, o grande dilema era o estereótipo brasileiro
não é só brasileiro, mas é bastante brasileiro também, do colombiano como um traficante. A ideia de que é todo mundo uma espécie de Pablo Escobar, Netflix. Então todo colombiano é uma espécie de potencial bandido. E é um estereótipo que a gente estuda. Só que os nossos estereótipos não são só reflexões sobre a diferença, eles produzem realidades. Isso significa que a empregabilidade dessas pessoas era determinada por essa imaginação de que o cara pode ser um bandido. Vocês imaginam, é muito mais difícil de conseguir um emprego do que um sírio como para fazer comida árabe, assim, mas era menos difícil do que a experiência das mulheres africanas, negras, refugiadas. Assim, uma espécie de tabela hierárquica da diferença, a gente tem uma situação muito mais difícil para os refugiados negros, bastante difícil para os colombianos e menos difícil, bastante difícil para os imigrantes, para os refugiados sírios. Enfim, isso tudo para dizer que o sistema de refúgio e a forma como a cidade de São Paulo lida com o refúgio é uma forma completamente moldada por determinadas imaginações que a gente tem sobre a diferença, por esse conjunto de estereótipos que a sociedade brasileira produz e que vão ter uma efetividade na forma como as pessoas experimentam a vida que elas têm ali naquela sociedade, ali em São Paulo. E é claro, como uma nota de estágio, é importante dizer que, claro, num cenário onde a cidade e o Estado negam as pessoas a possibilidade de vida na cidade, ou seja, a integração delas à vida urbana, a construção de espacialidades assim, que permitam elas ocuparem a cidade no cenário tanto de produção, de expulsão, onde é que essas pessoas conseguem guardar? Justamente entre os movimentos sociais brasileiros por busca de habitação, entre os sem-tetos. Onde é que essas pessoas, muitas das pessoas que não conseguem mudar, se deslocar para o próprio Brasil, que algumas simplesmente todas, a maior parte gostaria de sair do Brasil, mas muitas não conseguem. E o lugar preferencial onde elas conseguem alguma integração social é justamente entre os movimentos sociais dos excluídos brasileiros. Então, se você for para as ocupações de prédios em São Paulo, você vai encontrar refugiados africanos, refugiados colombianos, refugiados sírios, até libaneses, por aí vai. Porque é nesses lugares, isso diz alguma coisa sobre a sociedade brasileira. Onde há guarida dos excluídos, é justamente entre os excluídos, justamente nos movimentos que estão aí lutando por um mínimo de direitos na sociedade brasileira. Então, para terminar minha fala, o que a gente está entendendo no nosso projeto é como você entende, por um lado, o Estado como um produtor de exclusão, como a sociedade, as cidades, como produtoras de exclusão dessas diferenças. E, num segundo momento, como essa exclusão ela é modulada pela nossa percepção da diferença. Ou seja, ela é mais violenta para alguns grupos e menos violenta para outros grupos. Então, assim, a gente chegou à conclusão, e a gente está falando sobre isso agora, que não é possível falar em refúgio no Brasil, mas é possível falar em refúgios, imaginações diferentes, experiências diferentes dos refugiados assim, no Brasil, e o nosso exemplo é especificamente a partir da cidade de São Paulo, que também é a cidade que concentra quase metade dos refugiados no Brasil. É isso. Muito obrigado, Patrícia, Igor, pela fala de vocês. Acho que foi bem ao encontro que a gente buscava, com a proposta da abertura inicial da nossa atividade aqui. Acho que, sobretudo para nós, a geografia, né, ouvimos com a formação, seja pelas ciências sociais, seja a formação de direito, mas depois após as ciências sociais, nós, na geografia, buscamos o debate dessa espacialização desse movimento migratório, como que se espacializa, como que se distribui no território nacional, entender esse processo do ponto de vista de uma outra disciplina, de um outro conjunto de disciplinas, só vai somar nossa proposta, que é debater isso ao longo do ano com os alunos,
dentro do PET. Então, já agradeço de antemão a fala muito boa que vocês trouxeram para a gente.